Os conceitos básicos sobre elétrica estão no vídeo linkado acima ou na descrição aqui embaixo. Hoje vamos falar sobre a primeira lei de Ohm, potencial elétrico, bateria e como tudo isso se relaciona com acender um LED. Oi, eu sou a Bia e bem-vindos ao meu canal. Bom, aqui a gente vai ter uma protoboard, né? E ela vai representar um circuito que tá aí aparecendo na tela para vocês, né? Ela vai representar esse circuito elétrico. Só que no caso, para essa protoboard funcionar, eu vou precisar de uma bateria, porque é ela que vai fornecer a tensão ou a DDP, né? Só que esse conceito de DDP eu já volto para explicar. Então, basicamente, a bateria ela vai fornecer energia por meio dos terminais positivos e negativos para movimentar os elétrons no circuito. No caso, eu estou usando uma bateria de 9 volts e, nesse caso, não interessa para mim o quanto de energia é dissipada pela resistência interna dessa bateria. Eu falei muito rápido, mas, basicamente, a bateria vai seguir uma fórmula, que é tensão é igual a força eletromotriz menos resistência vezes intensidade da corrente elétrica. Que essa fórmula, ela vai falar que a energia fornecida ao circuito, que é a tensão, representada pela letra U, é a energia total, que é a força eletromotriz, representada pela letra E, menos a energia dissipada pela resistência interna da bateria, em forma de calor. Só que como eu não vou me atentar a isso, né, para simplificar mais, eu vou considerar que a tensão total do meu circuito é a energia total fornecida pela bateria. Com isso, nós criamos no sistema uma DDP, que é a diferença de potencial elétrico. O potencial elétrico é uma propriedade de um ponto no espaço, ou seja, ele indica o nível de energia que aquele ponto oferece, independentemente da carga colocada ali. Então, o potencial elétrico ele é calculado por K, que é uma constante, vezes Q, que é a carga, sobre D, que é a distância. Só que daí você deve estar se perguntando, mas peraí, Bia, por que tem distância na fórmula de potencial elétrico se você acabou de falar que é uma propriedade intrínseca ao ponto espacial? Bom, o nível de energia, ele, presente no potencial elétrico, ele surge de uma carga fonte. Então é como se, por exemplo, eu tivesse uma lâmpada num quarto. O quarto ali, ele vai estar iluminado, só que cada ponto dele vai ter uma intensidade luminosa diferente, porque tá ou mais próximo da lâmpada ou menos próximo da lâmpada. Então, é basicamente a mesma coisa que acontece com o potencial elétrico e essa carga fonte. Então, quando a gente fala de DDP, nada mais do que a gente está falando de a diferença de potencial elétrico de um ponto e outro. Então, sei lá, o ponto A vai ter um potencial elétrico e o ponto B vai ter outro potencial elétrico. A diferença de potenciais elétricos entre esses dois pontos é a minha tensão elétrica, a minha DDP. Bom, agora nós temos um sistema assim, né? E isso já seria suficiente para ligar o meu LED. Mas dependendo se a tensão elétrica for muito alta, né? Se a minha DDP for muito alta, sem um resistor, sem uma resistência ali, o LED queimaria. Então, eu tô mostrando aí para vocês como seria ligar um LED sem um resistor. Porque a tensão da minha bateria não é alta o suficiente para queimar esse LED. Bom, agora eu vou colocar um resistor de 1000 ohms para mostrar como seria um circuito, né, com um resistor. E agora a representação, né, do nosso circuito ficaria assim aí na tela.
E se você viu o meu primeiro vídeo de elétrica, você sabe que a corrente elétrica é a quantidade de carga que a tensão movimenta por um determinado intervalo de tempo, né? Então, a carga sobre intervalo de tempo é o que a gente chama de intensidade da corrente elétrica. E a resistência barra algumas cargas, né? Então, para o LED acender, ele precisa da tensão elétrica. E a tensão elétrica a gente viu que é a DDP, diferença de potencial elétrico. E a DDP é igual a resistência vezes intensidade da corrente elétrica. E assim, o LED acende. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e eu também dou aulas particulares de física, então para maiores informações os dados estão aí aparecendo na tela. E é